Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus nos trouxe aqui nessa noite para poder juntos adorá-lo em culto público. Dessa forma, vamos nos colocar em pé e vamos abrir a palavra de Deus e lermos juntos o Salmo de número 133. Nós lemos pela manhã, vamos reler agora. Salmo de número 133, vamos ler todos numa só voz. Diz assim a palavra de Deus: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Amém. Pediu ao nosso irmão, jovem Abraão, nosso diácono eleito, que ele ore ao nosso Deus nesse início de culto. Deus possa receber aquilo que estamos aqui juntos lhe prestando nesta noite. Oremos. Senhor bendito, Deus excelso, somos gratos, Senhor, pela Tua graça e misericórdia em nosso viver, nos trazendo aqui hoje, Senhor, para Te cultuar e Te adorar. Senhor, nós Te rogamos que Tu conduzas os nossos corações para Te entoar louvores, ouvir a Tua palavra, orar a Ti, Senhor, e Te cultuar de todo o coração. Que a nossa adoração nesse momento não seja algo externo, Senhor, mas seja uma adoração verdadeira, vindo do nosso novo coração, do nosso coração transformado, e assim se externe, Senhor, para uma adoração em união como corpo. Nós te rogamos, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia nesse momento em nossas vidas, para glorificar e engrandecer o Teu santo nome. Aceita, Senhor, a nossa adoração nesse momento. É o que te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento e vamos cantar ao nosso Deus esse grande amor de Deus. Vamos entoar o hino que vai ser projetado. Grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, que graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó, graça real foi assim que Jesus morrendo seu sangue por nós derramou.
de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por conto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Nesse momento do culto, vamos participar do momento de confissão de pecados. Vamos, inicialmente, ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Vou fazer a leitura dos versículos de 6 a 18. Segundo Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifesta agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca me envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quanto serviço me prestou em Éfeso. Deus sonde os nossos corações nesse momento de culto, onde vamos nos colocar diante do Senhor Todo-Poderoso, que nos salvou. E por isso temos que reconhecer a cada momento a confissão, esse momento de poder estar diante de Deus confessando os nossos pecados. Vamos fazer isso de forma individual e depois de alguns instantes pediríamos a um outro jovem nosso, ao jovem Rian, diácono também, que ore ao nosso Deus numa oração de confissão de pecados. Vamos, pois, participar individualmente. Soberano Deus, bendito Pai, te rendemos graças, meu Deus, agradecidos, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa, meu Deus, aqui reunidos para podermos
levar, Senhor, as nossas petições, as nossas orações, e neste momento, Senhor, te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Sabemos que somos falhos, Senhor, carecemos sempre da Tua bondosa mão, Senhor, em nossas vidas. Então, nós te pedimos, meu Deus, aqui encarecidamente, que o Senhor possa estar escutando, Senhor, as nossas petições de perdão, Senhor, pois somos cada vez mais, Senhor, a cada dia, inclinados, Senhor, a ferir e a desonrar, Senhor, o Teu nome, Senhor, mas graças à ação, Senhor, do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor, nós temos essa consciência de estarmos aqui aos domingos e no decorrer da semana, Senhor, para poder, Senhor, buscar a Ti. Por isso, meu Deus, aqui nós estamos unidos, Senhor, em uma só oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus, é que te fazemos ela. Amém. Amém, Senhor. Amém. Ainda nesse momento de confissão, vamos cantar o hino que vai ser projetado, Compaixão, pedindo que o Senhor nos tenha compaixão de nós, da forma como chegamos a Ele a cada instante. A Ti, Senhor, atrevo-me a chegar, bem sei que sou indigno de favor, contrito venho para Te implorar, tem compaixão de mim, sou pecador, sim, pecador, a súplica perdão, embora não mereça o Teu favor, mas dá-me peço a purificação, tem compaixão de mim, sou pecador. Fugindo eu quis, em vão me libertar do meu pecado vil e opressor, e a pureza só quis me aclamar, tem compaixão de mim, sou pecador. Tão infinito, ó Deus, é Teu poder, tão grande, ó Pai, o Teu excelso amor. Aos rogos meus não deixe de atender, tem compaixão de mim, sou pecador. Amém. A palavra de Deus ainda nos afirma em 1 João capítulo 3, versículo 5. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Amém. Queria pedir à igreja, nesse momento, que ficasse em pé mais uma vez, os que podem. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez e vamos ler juntos, de forma alternada, 2 Pedro, capítulo 2, de 4 a 16. Vamos fazer uma leitura participativa, alternada. Eu lerei o primeiro versículo, os irmãos o segundo, até o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram,
Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a todos, a quantos venham a viver impiamente. Porque este justo, que pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os poderosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos de presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconsistentes, tendo corações exercitados na avareza, filhos malditos. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Vamos todos 16. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, cantando agora um hino. E nesse momento, você que veio preparado, pode trazer até aqui à frente, depositar no gasofilácio dízimos e ofertas. Vamos louvar e agradecer ao Senhor. Ações de graça, vamos cantar essa melodia. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão.
Pai querido e eterno, santificado seja o teu santo nome. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos nesse momento pelos dízimos e ofertas colocados na tua casa. Ó Pai, te agradecemos porque o Senhor tem dado aos irmãos sustento, ó Pai. E nesse momento nos permite devolver, ó Pai, uma parte para que seja sustentada, Senhor, a tua obra aqui nesta igreja. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe o conselho desta igreja, o tesoureiro, os demais irmãos que ajudam a manter a igreja, para que esses recursos sejam utilizados da melhor maneira possível para a tua honra e para a tua glória. Em nome do teu Filho Jesus é que nós choramos. Amém. Vamos ficar em pé aqueles que podem. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei, o Deus, que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar,
Supremo, meu Rei, Senhor e Pai, me alegra em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai, me alegra em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta.
estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, oh meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, oh meu Deus. Poder assentar. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor nesse instante, nos colocar diante do Senhor em ações de graças, em petição, na nossa oração pastoral. Curve sua fronte, nós vamos orar. Santo Deus e Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, contritos, sabedores da nossa pequenez e da nossa dependência total do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós nos atrevemos a nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Por meio de Cristo, nosso Senhor, por meio dele nós queremos te rogar, ó Deus, queremos te suplicar, queremos colocar diante do Senhor nossas ações de graças. E pedimos que nesta noite, mais uma vez, o Senhor ouça e atenda a nossa oração, Pai. Neste instante, queremos suplicar por misericórdia sobre os nossos irmãos enfermos, Pai. Queremos colocar diante de Ti nossa irmã Dona Zélia, Pai. Tua serva que há tanto tempo tem sofrido bastante com enfermidades. O Senhor conhece o coração da Tua filha. O Senhor sabe das lutas, das dúvidas, mas o Senhor tem propósitos santos e pedimos que o Senhor, por misericórdia, a abençoe. Que o Senhor traga cada vez mais paz ao seu coração.
Ajuda a tua filha, Senhor. Abençoa juntamente com ela o presbítero Gessé, seus filhos, todos os que a cercam, Pai. Em dias tão difíceis, Pai, ajuda a tua filha. Ó Deus, nós não sabemos qual é o resultado, qual será o resultado deste exame que ela fez, o PET scan, mas o Senhor sabe. Não sabemos quais são os teus propósitos, mas nós confiamos na tua soberania e na tua vontade, que é a melhor. Abençoa a tua filha. Colocamos diante do Senhor também a vida de Miriam, tua filha, Senhor, internada já há alguns dias. Ó Deus, dá sabedoria aos médicos para o diagnóstico correto, para o tratamento mais eficaz. Abençoa o seu organismo também para que reaja aos medicamentos. Abençoa, Pai, a tua filha. Direciona, Pai, a sua condição de saúde, todos os detalhes para a glória do teu nome, Pai. Nós também não sabemos o resultado final da biópsia, dos exames, mas sabemos que o Senhor tem planos santos e perfeitos para aqueles que amam ao Senhor. Pedimos tua bênção também sobre a vida do nosso irmão Emerson, com o seu problema no joelho. Abençoa, Pai, dá direção aos médicos também, dá sabedoria. Há tanto tempo teu servo tem também buscado ao Senhor em oração, indo em busca dos tratamentos, mas pedimos a tua graça, Senhor. Da mesma forma, o diácono Pablo, teu filho, abençoa, Pai, a recuperação do seu pé. Ó Deus, nós nos colocamos diante de ti, Pai, como igreja do Senhor, porque sabemos que o Senhor responde às orações da tua igreja. Pedimos ainda o teu consolo sobre a família do Crispim, teu servo, Pai, pelo passamento do seu primo, ó Deus, em um acidente, ele, a esposa, o bebê na barriga da esposa. Ó Deus, consola a família e usa com a tua graça, Pai, desta situação para o consolo e para a transformação de vidas ali naquela família, Pai. Por misericórdia, faz isto. Suplicamos ainda pela nossa igreja, Pai. O Senhor conhece a trajetória desta igreja, como o Senhor tem sustentado até aqui e como nós suplicamos para que o Senhor continue a sustentando até a volta do Senhor. Pedimos a tua bênção sobre os líderes, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de departamentos e sociedades. Pedimos a tua bênção sobre as questões do terreno. Ó Deus, abençoa, continua abrindo as portas e nos dando a graça para que o mais rápido possível estejamos no nosso espaço. Pedimos tua bênção, Pai, sobre a congregação de Eusébio. Nos dá direção também para que aquele trabalho cresça e alcance os teus eleitos ali. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos recorrer a ti em oração e saber que o Senhor nos ouve. Como um Pai, o Senhor se inclina para ouvir e se importa com a nossa luta, com a nossa aflição, com a nossa oração. Atende-nos, Senhor, conforme a tua vontade. É o que pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós temos um momento antes da exposição das Escrituras, que é o momento de ordenação e de encaminhamento dos irmãos que foram eleitos hoje pela manhã, eleitos diáconos. Eu quero chamar à frente todos estes, apesar de que a ordenação será apenas para o Paulo Júnior, mas eu queria chamar os meus irmãos Jailson, José Carlos, Pablo e o Mateus, e o Paulo também, para que estejam aqui. Eu vou pedir que os que já são diáconos se posicionem à esquerda e o Paulo à direita, porque teremos logo após a investidura de mãos. Algumas promessas que o Paulo fará, os irmãos vão se recordar dos votos feitos outrora e reanimar o coração para que continuem cumprindo com zelo os votos que outrora vocês fizeram. Isto. Nosso irmão Pablo. Pronto. Como todos sabemos,
Pronto. Hoje pela manhã nós tivemos eleição para diáconos. Os 4 irmãos aqui do Pablo, Mateus, Jailson e o José Carlos, eles foram reencaminhados após a eleição da igreja, e o nosso irmão Paulo foi eleito e agora será, com a graça de Deus, ordenado para o diaconato. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele instituiu a sua igreja, após a sua vinda, ele instituiu o diaconato. Não foi algo que nasceu na mente dos apóstolos, algo que nasceu em uma ideia genial ou interessante, mas foi por vontade de Deus, desde antes da fundação do mundo. Deus já havia projetado líderes para a sua igreja e certamente projetou os diáconos. Aliás, quando estudamos sobre o diaconato, nós mencionamos que o Senhor Jesus Cristo é aquele que personifica todos os ofícios da sua igreja. Ele é o apóstolo, ele é o presbítero, ele é o diácono, ele é o evangelista. Cristo, ele resume em si todos os ofícios que Deus, que ele mesmo concedeu à sua igreja. E isso se inicia, se você se recordar, em Atos, capítulo 4, a Escritura vai dizer que não havia problemas na igreja, a igreja estava bem, a igreja crescia, e fala assim, não havia nenhum necessitado entre eles. Atos 4 fala sobre isso. Mas quando você anda mais um pouco e chega em Atos 6, a igreja passa a crescer, crescer, crescer. Deus acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, e juntamente com o crescimento, alguns problemas começaram a surgir, e o problema das viúvas dos helenistas foi o ponto de partida que Deus escolheu para ensinar à sua igreja o ofício de servo, de diácono, aquele que serve às mesas, aquele que deve ter o olhar para os necessitados, aquele que deve cuidar dos órfãos e das viúvas, não como se eles exclusivamente o fizessem, mas como aqueles que tomam a frente para que a igreja siga nessa direção da misericórdia. Então, Cristo dá sabedoria aos apóstolos para que eles iniciem esse ministério, esse ofício. Esse ofício não foi temporário, como foi o ofício de apóstolo, o ofício de evangelista, ou profeta, sacerdote e até o próprio reinado físico e humano até a chegada do Senhor Jesus Cristo. Mas esse ofício foi perpetuado, e nós podemos perceber nas cartas de Paulo a necessidade de perpetuar esse ofício com as suas instruções acerca do diaconato nas suas cartas. Nós temos, mais à frente, nós já estudamos sobre isso e não vamos fazer uma nova exposição. Mas destacamos, foi um ofício deixado para a igreja até a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus disse que os pobres sempre vocês terão convosco. Então os diáconos, juntamente com os pobres, vocês terão, porque é um ofício de cuidar dos mais necessitados, de olhar para a misericórdia, de um olhar misericordioso para aqueles que necessitam. Compete, então, aos diáconos receber e guardar fielmente as ofertas da igreja para os pobres ou outros fins piedosos. Este é uma das funções do diácono. Distribuir essas ofertas segundo o desígnio da igreja e das necessidades dos pobres, zelar pela boa ordem do culto divino. Dentre outras funções, essas funções resumem aquilo que o diaconato precisa ter como norte, como ideia central do seu serviço. Cuidado com a ordem do culto, olhar para a misericórdia, olhar para os pobres. E quando olhamos para a Escritura, mais uma vez, olhe para como Cristo desempenhou cada uma destas áreas com excelência e percebam o quanto Deus requer de vocês excelência. Apesar de Paulo falar a respeito do pastorado, ele diz assim: o que Deus requer dos seus despenseiros é que ele seja encontrado fiel.
é assim também para o diaconato. É o que Deus deseja, é que os diáconos sejam encontrados fiéis. Esses irmãos foram eleitos e eu vou fazer algumas perguntas constitucionais da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil que precisam ser feitas ao Paulo, especificamente, mas os demais irmãos não tem nenhum problema que eles respondam, mas eles já fizeram esses votos em outro tempo. Mas especificamente, principalmente para o nosso irmão Paulo Júnior, seguem-se as perguntas ligadas ao nosso credo apostólico. Vocês creem que as Escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Essa pergunta é muito séria. A próxima que vem, todas são. Mas esta tem sido uma pedra de tropeço dentro até mesmo das igrejas presbiterianas. Porque muitos afirmam isto aqui, mas não vivem. Vocês recebem e adotam a confissão de fé de Westminster e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras. Sim? Vocês sustentam e aprovam o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sim? Vocês aceitam o ofício de diaconato desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres desse cargo. Sim? Prometem procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja. Sim? Agora a igreja, perguntas à igreja. Peço que se coloquem de pé. Vocês, como membros desta igreja, reconhecem estes nossos irmãos como diáconos? Sim? Vocês prometem tributar-lhe toda honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito ao seu ofício? Sim? Sim. Ok. Pode. Aliás, permaneçam de pé. Eu vou convidar os presbíteros aqui presentes, tanto os presbíteros que estão na ativa, quanto aqueles que são em indisponibilidade, que venham aqui à frente. Vou pedir ao nosso irmão Paulo que se ajoelhe aqui. Nós vamos ter um momento de imposição de mãos. Este não é um momento em que a gente esteja concedendo algum tipo de poder miraculoso para ele, mas nós estamos aqui em um momento em que há questão de autoridade, autoridade sob a qual os diáconos estão. Aliás, todos nós estamos sob a autoridade. Os presbíteros estão sob a autoridade do conselho, os pastores estão sob a autoridade do presbitério, que impõe as mãos. E esse é um rito bíblico. Lembre-se do apóstolo Paulo, que fala sobre reavivar o dom que há em ti, referente à imposição de mãos. Nós vamos orar pela vida do nosso irmão Paulo. E se há mais algum presbítero em disponibilidade, por favor. Presbítero Emerson, tem como a casa do... o Cleon é presbítero, sim? Não? Ah, ok. Perdão. O Emerson está vindo ali. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor, como igreja do Senhor, suplicando ao Senhor a tua bênção sobre o teu servo, Paulo Júnior. O Senhor o chamou com santa vocação
com amor eterno o amou antes da fundação do mundo, e nós cremos que se Ele está aqui é porque o Senhor o trouxe até aqui. E nós te rendemos graças porque o Senhor serve a tua igreja com esse ofício tão belo, tão profundo, tão necessário. E o Senhor vocaciona os teus servos para tal ofício, e pedimos a tua bênção sobre a vida de Paulo, para que ele seja encontrado fiel, para que ele seja encontrado com uma vida cheia do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio do temor do Senhor, cheio da tua palavra, para desempenhar este ofício com excelência para a glória do teu nome, não para a sua própria glória, mas para que Cristo seja visto em sua vida, para que Cristo seja visto na vida da igreja do Senhor. Ó Deus, abençoa o teu servo. Abençoa-nos, Pai, como líderes, como presbíteros do teu rebanho, para que auxiliemos o teu filho, para que sejamos suporte, para que sejamos também direção nos momentos em que ele precisar, para que sejamos modelos para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa a tua igreja também, Senhor, para que a tua igreja aprenda a honrá-lo, aprenda a amá-lo, a ajudá-lo nesse ofício tão difícil, mas que certamente é para a glória do teu nome. Certamente, ó Deus, será alegria para a sua própria vida, porque não há melhor prazer do que viver e honrar o Senhor com aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Ajuda o teu filho, Senhor. Pedimos isso não porque mereçamos nada, mas porque rogamos no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão Paulo, receba a destra de fraternidade dos seus irmãos. Que Deus abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua vida. Como ministro do Evangelho, pastor da Igreja Presbiteriana do Cambeba, eu declaro regularmente todos eleitos, empossados. Você, Paulo Júnior, agora ordenado diácono da Igreja Presbiteriana do Cambeba, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem se assentar, os diáconos permanecem um pouco. Apenas uma breve palavra, se podem... como diáconos da Igreja do Senhor, nós somos exortados pelo Senhor a sermos modelos para o rebanho. Não percam de vista que a função que vocês exercem não é simplesmente a de arrecadar ofertas e distribuir como algo frio, como um movimento meramente administrativo. Não percam de vista que a função de vocês é simplesmente organizar cadeiras para um culto. Mas a função de vocês diz respeito a almas compradas pelo sangue de Cristo. Diz respeito ao cuidado com o órfão e com a viúva, ao olhar com sabedoria, e de fato vocês precisam buscar sabedoria do alto. Não percam nunca de vista que Cristo deve ser o alvo do ministério de vocês. A igreja, às vezes nós somos rápidos a sair de uma exortação, a não gostar de um momento mais duro e necessário que o ofício do diácono exige, mas não percam de vista também que Deus instituiu um princípio de autoridade. E aqui estão servos do Senhor, ordenados, eleitos pela igreja e ordenados para esse ofício, instituído para a igreja do Senhor, para a glória do Senhor, ao qual vocês devem honra, respeito, obediência no Senhor, enquanto eles forem fiéis às Escrituras, enquanto eles forem fiéis ao Senhor. A Igreja Presbiteriana do Cambeba deve respeito e obediência a estes homens que zelam pelo bem das almas do rebanho do Senhor.
Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus nos abençoe e nos encontre fiéis no exercício das nossas funções. Meus irmãos, vamos passar a exposição das Escrituras, vamos abrir a palavra do Senhor, lá em Filipenses, capítulo 2. A partir do versículo 25. Filipenses, capítulo 2. Agora a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso companheiro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor para suplicar a tua bênção, a tua misericórdia sobre cada um aqui presente a partir de mim. Ó Deus, quem somos nós para poder nos assentar diante do Senhor e ouvir a tua voz, e ouvir a tua palavra? Nós não somos dignos, Senhor, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é benigno, o Senhor é gracioso, e por isso te pedimos, fala ao nosso coração, abre os nossos olhos, ajuda-nos a entender a tua palavra. Livra o nosso coração da dureza, livra o nosso coração de perder o foco da tua palavra, de desviarmos os olhos do Senhor Jesus Cristo, mas nós queremos, Pai, viver em novidade de vida, nós queremos andar conforme o Senhor Jesus andou, mas nós dependemos completamente do Senhor, e por isso pedimos, Pai, fala ao nosso coração, ajuda-nos, porque pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Se você já perdeu um ente querido, ou talvez um melhor amigo, você deve se recordar de quanta dor e quão difícil é superar a dor de perder alguém tão próximo. Ainda mais se era alguém que era a tua fonte de consolo. Era alguém que estava do teu lado e nos momentos difíceis era quem ligava para você, era quem te ajudava. E aí você falou, olha, eu perdi aquele amigo. Às vezes não era nem alguém que temia ao Senhor, mas era alguém que estava do teu lado, que você conhecia bem. E nesses momentos você pode ter aquela sensação no coração, Senhor, por que o Senhor levou ele? Por que logo agora, tão novo, tão cedo? E em alguns casos,
pode vir no coração daqueles que não conhecem ao Senhor, certamente vem. Como será a vida sem Ele? Como será a vida sem ela? Deus não criou o homem para viver só. Senhor, posso criar o homem, colocá-lo no jardim. Disse, não é bom que o homem esteja só. Deus é trino, Deus se relaciona. E Deus criou o homem à sua imagem. E um dos aspectos da imagem de Deus no homem é a necessidade que temos de se juntar com outro, de andar perto de outros, de termos amizades, boas amizades. Aliás, a amizade não é algo exclusivo para crente, é graça comum. Não sei se você já parou para pensar que os homens mais cruéis, às vezes, têm amigos que dão a vida por eles mesmos. Mesmo em situações difíceis de tráfico de drogas, homens que demonstram ódio com os demais, você encontra amigos entre eles, inseparáveis. Eles experimentam um pouco daquilo que Deus dá a todos os homens, amizade. De fato, amizade é algo bom. A Escritura diz que há amigos mais chegados do que? Do que irmão. E Deus até promete isso. Olha, aquele que deixa pai, mãe, irmão, irmã por amor de mim, ainda nesta vida, Deus promete dar pai, mãe, irmão, pessoas próximas para suprirem esta carência e que se aproximam de tal modo que, às vezes, um parente não tem essa aproximação. Deus contempla a dor do seu povo ao perder um irmão, um grande amigo, um ente querido. O texto vai falar um pouco sobre isso, irmãos. Mas tem um nível de amizade diferente, que nem o ímpio, nem o que não conhece a Cristo, poderá experimentar na sua vida, senão quando transformado pelo Evangelho. A Escritura fala de um nível de amizade que vai além do que qualquer outra amizade que você possa ter, mesmo com um cônjuge, caso este cônjuge não conheça o Senhor. Lembre-se de Davi e Jonatas. Se você se recordar, é um texto, inclusive, usado como pretexto, fora de contexto e totalmente deturpado para tentar justificar relações equivocadas. Mas tem um texto que Davi e Jonatas, que fala sobre a amizade deles e fala assim, és como um irmão para mim. Mostrando que a visão era de irmão. E que tipo de irmão era aquela amizade? Nutria aquela amizade. Eles fizeram uma aliança diante do Senhor. Era uma amizade que apontava para a pessoa de Cristo. Se você andar um pouco mais, vá para as expressões de Cristo sobre os discípulos e fala, já não os chamamos de servos, vocês são o quê? Meus amigos. Porque eu vos conto as coisas que hão de acontecer, vocês são meus amigos. E Cristo fala, e não existe maior amor do que este, falando do seu amor, que é o de dar a vida pelos seus amigos. Irmãos, a dor dos discípulos com a partida de Cristo é algo inimaginável para a gente. Porque Cristo era o mestre, Cristo era o amigo, Cristo era o irmão, porque em Cristo nós somos filhos de Deus. Cristo é o Salvador, aquele que estava e que prometeu estar com eles. E aí Cristo morre. Às vezes a gente critica o desespero dos discípulos, mas eu creio que todos nós naquele dia fatídico da cruz teremos sofrido bastante.
ao ver o Senhor naquela cruz. Mas o nosso texto vai falar também de mais uma amizade profunda, Paulo e Epafrodito. É impressionante como Paulo destrincha o nível de amizade deles, o nível de serviço, de entrega, e o quanto isso deveria ser esperado de todos os servos de Deus. Mas é estranho o quanto isso não é visto. O quanto isso é pouco visto no meio do rebanho do Senhor. Meus irmãos, Paulo vai falar de uma amizade que não se compara a irmãos, não se compara a um vizinho, não se compara a sociedades, mas ele fala de algo de consequências eternas, de uma amizade que vive intensamente o Evangelho, uma amizade em que o olhar para a cruz norteia tudo o que eles fazem. E Paulo vai trazer algumas características sobre a vida de Epafrodito. Mas, antes disso, quem era Epafrodito? Epafrodito era um líder da igreja de Filipos. E ele foi enviado por aquela igreja para prestar suporte ao apóstolo Paulo, que estava preso. Só que, chegando lá, ele leva ofertas dos irmãos, ele mesmo é o serviço dos irmãos ali para Paulo. Não dava para os irmãos à distância viajarem e servirem a Paulo na prisão. Eles olharam para Epafrodito, abriram mão do seu serviço na igreja e falou: vá servir ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo precisa da nossa ajuda e você será o nosso enviado com ofertas e você mesmo como a oferta. E Epafrodito vai e serve a Paulo. E serve de tal modo, mas o que acontece é que ele adoece mortalmente. E com a sua doença, Paulo fala: olha, a igreja está aflita, angustiada. A igreja está com medo de perder um grande amigo, não só um líder. E volte. E Epafrodito é quem pega provavelmente é quem pega a carta e leva em mãos até os filipenses. E aí Paulo vai, nesta carta, trazer algumas informações sobre a vida dele. E nós chamamos as crianças que estão anotando de tema de fontes de consolo. A ideia é que as amizades centradas na cruz de Cristo são fontes de consolo, não só individuais para um e para outro, para aqueles que são mais próximos, mas elas refletem para o corpo. Fontes de consolo. E o primeiro aspecto, e vai ser bem didático para as crianças, são 3 palavrinhas com a letra C. São 3 pontos, são 3 palavras com a letra C. A primeira característica destacada, nós usamos a palavra cooperação. Cooperação. 2 Os. C-O-O. As crianças que estão anotando, tá bom? Cooperação. O texto diz nos versículos 25 e 26. Vamos ler juntos? Julguei, todos juntos. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Você já parou para pensar que pessoas que não têm círculos de amizades fortes, ao enfrentarem lutas, estão mais suscetíveis à depressão, à solidão, a lutas ainda maiores? Pessoas que não têm uma rede de suporte, de apoio. Não é à toa que a Escritura mostra que Deus não nos criou para sermos sós, nem como indivíduo, nem como igreja. Deus providenciou no seu eterno amor irmãos nossos que vão estabelecer uma relação mais forte e mais duradoura do que um irmão de sangue. Não, pastor, meu irmão de sangue não é crente, mas meu irmão e eu somos unha e carne.
se ele não for transformado pelo Evangelho, sua relação não durará pouco mais de 60, 70, 80 anos. A relação com aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro são eternas, e é por isso que Paulo fala aos Gálatas que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos da família da fé. É um tanto estranho isso, mas como assim? Nós devemos ter um olhar especial, porque a nossa relação é eterna, e é isso que Paulo vai mostrar nesta relação. Ele não é só um companheiro, um irmão. Ele primeiro começa falando, nós somos irmãos, ele é meu irmão. E a palavra é para irmão mesmo, irmão. Não de sangue, mas é uma relação já direta, irmão em quem? Em Cristo. Nós fomos comprados e lavados com o mesmo sangue, foi a mesma cruz. Mas depois ele diz, ele é meu cooperador, ele está aqui me ajudando, aliviando as minhas algemas, sendo uma companhia em dias difíceis. Mas ele vem para a terceira expressão. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Poderia ser traduzido assim também, do meu companheiro de armas, de combate, de guerra. Porque Paulo sabia que nós não estamos vivendo em um parque de diversões, mas em um mundo de trevas que luta contra a igreja de Cristo, e que nós precisamos andar com as armas espirituais, atentos, alertas, estamos em guerra. Mas olha o detalhe, nós não estamos sozinhos. Nós não lutamos sozinhos essa guerra. Não, eu sou crente, mas eu sou crente em casa, não preciso ir para a igreja não. Ah, eu sou crente. Não, eu estou tranquilo, eu estou bem, eu leio a Bíblia sozinho todo dia, eu não deixo de orar, eu assisto pela internet. E você está sozinho. Se puder dar um sinônimo para a sua situação, você está sozinho. Ah, mas eu tenho Deus. Mas Deus determinou meios, e um dos meios foi a comunhão com os irmãos. Foi esta unidade. É necessidade para a sua alma. Não sou eu que estou dizendo, é Deus quem disse. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos companheiros de lutas, de batalhas. Como assim, companheiros de batalhas? As crianças perguntam. Nós vamos para uma guerra? Nós vivemos uma guerra. Que guerra? A palavra de Deus diz, nós não lutamos contra, me ajudem adultos, contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Sabe o que é isso, crianças? Põe aí palavrinhas que eu não entendi. Principados e potestades. Pode colocar assim. O que é que significa isso? Como sinônimo, anjos caídos ou demônios. Aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo. E eles usam pessoas também. E quais são as nossas armas? É a oração, é o escudo da fé, é o capacete da salvação, é a palavra de Deus, é a oração. Detalhes que Deus nos deu como armas, para que juntos como igreja do Senhor, com esta cooperação, e a Escritura fala sobre cooperação, Paulo fala dos dons dados a cada um, para que juntos, segundo a justa cooperação de cada parte, possamos batalhar a vida cristã. Crianças, é juntos com os irmãos da igreja que nós vivemos a vida cristã, que nós lutamos contra os nossos próprios erros, nosso próprio coração, que nós lutamos contra as ciladas que o mundo faz, tentando fazer com que vocês parem de vir para a igreja um dia. Mas Paulo ainda fala assim, versículo 25, na segunda parte B. Irmão, cooperador, companheiro de lutas, por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. A palavra para mensageiro no texto é a de apóstolo. Você, Epafrodito, era um enviado. Por quê? Porque a igreja o enviou
para servir a Paulo. Não era apóstolo no ofício, mas na execução do que ele estava fazendo. Ele era um mensageiro da igreja, levando as notícias da igreja para Paulo. E ele era, o texto vai usar a palavra vosso auxiliar. A palavra grega para auxiliar é a ideia de ministro ou liturgo, quase que o liturgo, mas a ideia é de que ele era alguém enviado oficialmente pela igreja para uma função, para uma missão. E alguém que servia a igreja. Alguém que se interessava pelos interesses da igreja. Ah, não, eu não vou fazer isso não. Ah, só porque a igreja está querendo que eu vá lá cuidar de Paulo, eu vou? Não, não vou não. Fazer o que lá? Tenho muita coisa para fazer. Não. Alguém que tinha a noção exata para o que Deus lhe chamou a fazer. E aí o texto vai dizer assim, versículo 26, mas por que ele é considerado vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades? Por quê? Versículo 26, visto que é, porque ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Paulo, eu vou enviar ele de volta, porque ele é vosso mensageiro, ele é vosso auxiliar nas minhas necessidades. Mas houve um imprevisto no caminho. Ele adoeceu mortalmente. E aí perceba o que o texto vai dizer. Ele estava com saudade e angustiado. Essas duas palavrinhas, a primeira traduzida por saudade, a gente sabe que saudade é uma palavra eminentemente da língua portuguesa. Mas a ideia aqui era de... Ele estava com um desejo profundo de voltar. Porque ele estava angustiado. E aí, para você ter noção do termo usado por Paulo, é usado somente em três trechos do Novo Testamento. 2 deles para falar do sofrimento de Cristo no Getsêmani. E aqui em nosso texto. Ele estava profundamente angustiado. Angustiado por quê? Se morrer, vai para o céu. Não. Ele estava angustiado com a situação da igreja. Irmãos, percebam o senso de cooperação com o reino que este homem tinha. A sua angústia não era pela sua vida, era pela angústia da igreja. O sofrimento da igreja lhe causava angústia. Ele tinha um senso do que é realmente cooperação. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre junto, e ele sofria junto com aqueles irmãos. E aqui é uma palavra para os diáconos eleitos, para aqueles que estão em mandato já na ativa, para os presbíteros, para eu que sou pastor, presbítero e pastor do rebanho. O líder se importa com o seu rebanho. O líder sofre com o rebanho. Como mencionei aqui, não é simplesmente separar uma oferta e mandar. É sentir a dor do outro. É ter um nível de cooperação, de andar junto, de se entrelaçar de tal modo que te faça sofrer junto. Mas Paulo fala ainda de algo ligado a isso. É consolo. A primeira palavrinha, crianças, foi cooperação. A segunda é consolo. O texto vai dizer, versículo 27, com efeito adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como este. É interessante que
às vezes, nós temos pessoas desagradáveis. Todos os ambientes você vai encontrar assim. Pessoas que são perversas mesmo, e em uma sequência de vida deste jeito, causa um desagrado só na presença. Quando chega a pessoa, o clima baixa. O assunto muda, mas o inverso é verdadeiro. Tem pessoas que só de chegar consolam. O semblante muda. Oh, você aqui, que alegria. Pessoas muito agradáveis, pessoas que são gentis, pessoas que ajudam, que trazem palavras de sabedoria. E, aliás, deveria ser assim no meio do povo de Deus, pessoas agradáveis que temperam com o seu falar. Epafrodito era assim, fonte de consolo. Alguém que, onde chegava, consolava. A presença dele era consolo para Paulo, e Paulo, a igreja precisa de consolo, manda ele para lá. Era alguém que ninguém queria que morresse. O texto vai dizer: com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu de quem? Dele, do doente. Aí Paulo faz questão de dizer: mas não foi só dele, não. Foi de mim também. Meus irmãos, isto traz uma aplicação profunda sobre a oração. Já pensou que Deus responde à oração da igreja, sustentando a vida de alguns servos dele, para que a igreja não tenha mais tristeza? Para consolar a igreja? Quantas vezes, nós não sabemos, mas quantas vezes Deus respondeu às orações das suas igrejas espalhadas pelo mundo? Igrejas que oraram, choraram: Senhor, cura esta pessoa, Senhor, tem misericórdia. A igreja tem sofrido tanto. E Deus cura, e é um bálsamo para a igreja. Irmãos, Deus ouve a oração da sua igreja. Às vezes Deus permite que vá. Deus tem seus propósitos santos. Mas Deus usa servos dele como fontes de consolo. E aí vai um alerta. Se Deus te levar hoje, as pessoas terão alívio ou elas terão tristeza sobre tristeza? Porque Paulo fala: Deus se compadeceu de mim para que eu não tenha tristeza sobre tristeza. Ele me deu consolo com tua vida, Epafrodito. Olha que bênção. E agora, já que eu tive consolo, porque o Senhor te preservou a vida, vai, porque outros também precisam, porque tua vida é uma fonte de consolo. É a compaixão do nosso Deus. Igreja, aplicação, crianças. Orem pelos enfermos, servos de Deus, crentes. Peçam a Deus consolo. Senhor, consolo. Nós não queremos tristeza sobre tristeza. Eu lembro que semana passada, aliás, na semana retrasada, nós anunciamos à igreja a compra do terreno. Os irmãos devem se lembrar da alegria que foi aqui, só o anúncio. E do recebimento e doação do terreno. E eu me recordo que no mesmo dia, na mesma semana, a partir do mesmo dia, uns 3 ou 4 pessoas ficaram enfermas com enfermidades preocupantes na igreja. E aí, meu Deus, eu confesso, foi uma das minhas orações. Meu Deus, a gente recebe uma notícia tão boa e na mesma semana nós vamos receber notícia de morte na igreja. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Nós podemos orar, Deus ouve. Irmãos que são fontes de consolo, Senhor, preserva a vida de Dona Zélia, Senhor. Nós oramos assim. Se você nunca visitou Dona Zélia, se você tiver uma oportunidade, você vai ver que Deus usa servos assim. Não é para exaltar a vida dela, é Deus. Ela sabe disso, é Deus. Mas Deus às vezes leva outros, servos dele, porque Deus sabe que por vezes precisamos de tristeza sobre tristeza. É duro, mas é sua soberania.
é sua provisão. Mas não perca de vista, Deus me chamou para ser fonte de consolo. Seja fonte de consolo. Seja alguém que vive o evangelho, que se importa, que é um cooperador com seus irmãos. Não queira ser crente em casa. Seja crente vivendo a vida em comum que Deus nos fez para viver. Ele fala, o apóstolo Paulo fala: por isso, me apresso, eu vou mandar logo. Me apresso em mandá-lo para que, vendo novamente, vocês tenham alegria. Presença que traz alegria e que traz consolo. Não aquela presença que chega e todo mundo, ei, já chegou. Não, presença que traz alegria. Por causa da vida no Evangelho. É o terceiro e último aspecto do nosso texto. As 3 palavrinhas para decorar, crianças: cooperação, consolo, e a terceira é Cristo. Cooperação, consolo e Cristo. Olha o que o texto diz, versículo 29. Recebei-o, pois, em quem? No Senhor. Que Senhor é esse? É Cristo. Ele diz: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Aí veja, visto que, vamos ler juntos, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O que Paulo vai dizer é: Epafrodito não estava pensando nele mesmo, não estava pensando em mim. O apóstolo Paulo, ele não estava pensando simplesmente na igreja, mas o olhar dele era fito em Cristo, é pela obra de Cristo, é por Cristo que ele fazia, era por Cristo que ele amava a igreja, era por Cristo que ele amava Paulo, era por Cristo que ele estava disposto a dar a vida. É por isso, é por Cristo que eu rogo a cada um que está aqui presente a partir de mim: vivamos o Evangelho de maneira viva e intensa. Olhe para o seu lado, você tem irmãos em Cristo. O Senhor Jesus, através de João, ensinou à sua igreja que o verdadeiro amor é aquele que dá a vida pelos irmãos. Na sua primeira carta, João fala sobre isso, que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E a gente não quer dar uma carona. Vai dar a vida? Eu não quero dar 10 minutos do meu ouvido para um irmão angustiado. Vai dar a vida? Irmãos, todos nós precisamos rever. Nós somos separados por Deus para sermos fontes de consolo. Aqueles que cooperam uns com os outros, aqueles que consolam, aqueles que fazem tudo isso não para a própria glória, mas para a glória de Cristo. É isso que Ele requer de nós. Cristo exorta a sua igreja, meus irmãos, a viver como a videira, ligada a Ele, mas com ligação com os outros ramos, como um corpo, como noiva, como aquele que de fato se importa, e como corpo, como organismo vivo, comprado pelo mesmo cabeça que é Cristo. E eu quero ser crente em casa. Irmãos, não existe crente em casa senão por necessidades justas. É porque eu não acredito mais na igreja. Então você não acredita mais no Cristo que comprou a sua igreja com seu precioso sangue e ordenou que ela se reunisse, que ela propagasse junto o Evangelho. A ordem ide por todo mundo não foi dada a um indivíduo apenas sozinho. Foi dada à sua igreja, foi missão dada à igreja, junta. Nós somos chamados a cooperar juntos por esse reino que Ele nos chamou.
Deus nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor juntos. Fontes de consolo, como Cristo. Olhe para Cristo, está difícil, mas olha, é muito difícil. Porque como é que eu vou cooperar com esse irmão todo cheio de pecado, todo cheio de problema, todo cheio de defeito? De quem você está falando? É um espelho? Porque nós somos assim. Igreja tem pecador mesmo. Todos nós somos pecadores. Meus irmãos, nós estamos aqui juntos para que um ajude o outro, para que um coopere. Mas se queremos viver sozinhos, não estamos certamente ligados a Cristo. Porque necessariamente a vida com Cristo é uma vida em conjunta com o seu corpo. Cooperação, crianças, cooperação, consolo e Cristo. É assim que Deus nos chama a viver. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser uma igreja vibrante, ligada, unidos a Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar, nos colocar de pé. Nosso Deus e Pai, mais uma vez nós te rendemos graças pela Tua palavra. Quem somos nós para sermos contados como cooperadores da Tua obra? Quem somos nós para sermos usados pelo Senhor como consoladores? Tua palavra nos fala, Pai, que a nossa consolação transborda por meio de Cristo, e é por meio de Cristo que nós te pedimos, Senhor, usa-nos, Pai, como vasos de consolo. Nós queremos ser encontrados como verdadeiros consoladores, fiéis, como aqueles que fazem diferença, que vivem uma amizade profunda, porque, de fato, reconhecemos a nossa ligação tão profunda que temos no Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Aviva a Tua obra em nosso meio. Desperta-nos para vivermos conforme o Senhor quer de nós. Tem misericórdia de nós. É o que pedimos, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Guarde o pós-lúdio em oração silenciosa e após o pós-lúdio nós vamos saudar os visitantes.